Bem-vindos para mais uma aula de Os Mistérios do Conhecimento. Hoje nós vamos falar sobre 1 Coríntios capítulo 15, versículo 40 e 41. Nessa escritura, Paulo está nos ensinando sobre algumas coisas extremamente importantes, que são, primeiro, a ressurreição dos mortos. Segundo, sobre a recompensa que todos nós receberemos depois da ressurreição dos mortos e o julgamento final. Paulo, ele ensina que a recompensa que receberemos depois do julgamento final, ele utiliza os nomes para identificar esses reinos como um sendo a glória do sol, o outro como a glória da lua e o outro como a glória das estrelas. E sobre a glória das estrelas, é que nós vamos falar hoje. Só que vai ser de uma forma mais ampla. Para utilizar essa forma mais ampla, eu vou utilizar a escritura dada por meio do profeta Joseph Smith, em Doutrina e Convênio, seção 76, do versículo 81 a 90. Nessa escritura, ela está ampliando 1000 vezes o que Paulo ele ensina. Então, para entendermos a respeito dessa escritura de 1 Coríntios, capítulo 15, existe outra escritura que o próprio Salvador Jesus Cristo ele ensinou. Eu preciso deixar isso claro para que todos nós possamos entender que a escritura ela fala assim, que no reino de meu Pai há muitas moradas. E isso foi Jesus Cristo que disse. O que isso significa? Que não existe só um céu e um inferno, mas existem vários reinos. E dentre esses reinos é que eu quero falar hoje com vocês. E esse reino que eu quero falar hoje é o conhecido como reino celestial, ou como Paulo falou, a glória das estrelas. Quais são as leis que tem nesse reino que a pessoa, se ela viver dentro dessas leis, vai permitir com que elas habitem nesse reino? Isso que nós vamos falar hoje. Primeira coisa que nós precisamos entender é que o reino celestial ele é o menor de todos. Dos 3 reinos de glória, ele é o menor. E só receberemos esse reino só depois da ressurreição, depois do julgamento final, que vai ser determinado qual pessoa vai para qual desses reinos. Então, essa é a primeira informação que precisa todos nós entendermos. A segunda coisa que precisamos entender é: estes são os que não receberam o Evangelho de Cristo, nem o testemunho de Jesus. Então, para que uma pessoa ela habite no reino celestial, no mais baixo de todos, ela precisa rejeitar o Evangelho de Jesus Cristo e o testemunho de Jesus. Ou seja, se uma pessoa não aceita o Evangelho de Jesus Cristo, os missionários vão até a pessoa, ensina ela e ela rejeita. Então, se ela rejeitar, não tem como uma pessoa que rejeita o Evangelho de Cristo adquirir um testemunho sobre ele. E o contrário também. Não dá para você adquirir um testemunho de Jesus Cristo sem seguir o Evangelho que ele deu para nós vivermos. Não tem como isso. Então, se uma pessoa decidir, teve o privilégio sagrado de ouvir os missionários e rejeita o Evangelho de Cristo, então isso significa que ela não tem o testemunho de Cristo. E se obteve o testemunho de Cristo e não cuidar dele, vai perder esse testemunho também. E uma pessoa nessa situação, de acordo com essa escritura, o local dela depois do julgamento final é nesse reino celestial também. A próxima informação importante que fala nas escrituras é essa: estes são os que negam o Espírito Santo. Então, é as pessoas que negam
o Espírito Santo, elas também vão herdar o reino celestial, ou o mais baixo de todos os reinos. Então, olha, para entendermos como negar o Espírito Santo, olha que coisa interessante. Vocês já estudaram sobre lá em Atos, quando Pedro ele foi para Cornélio, centurião. Pedro ele foi inspirado pelo Espírito Santo e orientado pelo Senhor para ir até Cornélio pregar o evangelho para ele. Só que antes de Pedro ele ser orientado, Cornélio também ele estava sendo orientado em locais diferentes. E Cornélio ele recebeu a orientação do Espírito Santo que deveria chamar Pedro para que Pedro pudesse ensinar ele. Só que Cornélio ele decidiu obedecer à voz do Espírito, e depois que ele decidiu ouvir a voz do Espírito, Pedro ensinou os princípios e ordenanças do Evangelho para Cornélio, ele se arrependeu, exerceu fé em Cristo, foi batizado e recebeu o Espírito Santo. Então, Cornélio, ele foi e ouviu e obedeceu. Agora, só que não é todos nós que pode ter esse mesmo privilégio que Cornélio teve. Cornélio, ele decidiu obedecer. Só que muitos de nós podemos escolher não obedecer. Só que é isso que eu quero orientar vocês sobre esse assunto. Se nós, os missionários, forem ensinar vocês e por algum motivo nós escolhermos não obedecer ou não ouvir a voz do Espírito, o Espírito está falando que os ensinamentos que estão sendo ensinados são verdades eternas, e por livre e espontânea vontade nossa, nós escolhermos, não, eu não quero aceitar isso. Então isso, você está rejeitando o testemunho que o Espírito Santo está te dando. Se você rejeitar, então você, eu ou qualquer um, se rejeitarmos o testemunho do Espírito Santo confirmando a verdade do Evangelho para nós, nós rejeitarmos e irmos contra o que o Espírito Santo está nos orientando, de acordo com essa escritura, está falando que essa pessoa ela vai habitar esse reino mais baixo de todos, que é o reino celestial. Então, porque todas as pessoas elas são livres para escolher. O Senhor ele não deseja forçar nenhum dos seus filhos a obedecer. Cornélio ele foi esperto, ouviu a voz do Senhor, ele estava à procura da verdade, e o Espírito Santo testificou a verdade para ele, e ele identificou e obedeceu. Então que nós possamos também fazer o mesmo. Agora, se escolhermos não obedecer, possamos já saber já de antemão que esse vai ser a nossa recompensa depois do julgamento final, o reino celestial. A próxima informação que eu quero passar para vocês de acordo com essas escrituras é assim. Fala assim, estes são os que são lançados no inferno. Então, o que significa esse inferno? Então, vamos entender. A primeira coisa que eu preciso que vocês entendam é que existe 2 tipos de inferno, não é só um. Então, tem um inferno que é chamado de temporário e um inferno que é permanente. Então, o que é um inferno temporário? Então, se vocês forem notar aquela parábola do rico e do Lázaro, ele foi para o seio de Abraão, que é muito conhecido também nas escrituras como paraíso. Só que o rico, ele foi para outra parte, no mundo dos espíritos, que é chamado de Hades, Seol, ou prisão, ou inferno. Esse inferno, dentro do mundo dos espíritos, é temporário. Por que ele é temporário? Porque lá os espíritos eles estão aguardando ainda 2 coisas, que é chamado de ressurreição e o julgamento final. Só que para que eles sejam julgados,
eles precisam sair do mundo dos espíritos para serem julgados depois que ressuscitarem. Depois que eles ressuscitarem, aí eles vão ser levados todos a julgamento. E nesse julgamento, aí vai ser decidida a recompensa final que cada um vai receber. Mas por isso que lá é um inferno temporário, porque as pessoas não vão permanecer no mundo dos espíritos para sempre. Todos os espíritos que estão lá agora vão sair de lá. Por isso que os que estiverem na prisão, e aí quando eles saírem, vai ser um inferno temporário. Mas se não decidirem obedecer ao Evangelho de Cristo, aí eles vão ser mandados para um inferno que vai ser permanente, que vai ser depois do julgamento final. Então, esses dois que é importante todos nós entendermos. Então, as pessoas que viverem e forem lançados nesse inferno, depois que elas saírem de lá para serem julgadas, a recompensa dessas pessoas serão o reino celestial, ou, como Paulo disse, a glória das estrelas. A outra informação que eu quero compartilhar com vocês é essa, que fala assim: estes são os que não serão redimidos do diabo até a última ressurreição. O que significa isso? Significa que não existe uma só ressurreição. Da mesma forma que há vários reinos e vários tipos de graus de pessoas diferentes, também vai haver tipos de ressurreições em períodos de tempos diferentes. Por exemplo, vai ter a manhã da primeira ressurreição, vai ter a tarde da manhã da primeira ressurreição, depois vai ter a segunda ressurreição e assim por diante, até chegar na última ressurreição. O interessante é que todas as pessoas que forem ressuscitadas na última ressurreição é aquelas que vão herdar o reino celestial também. Então, isso é importante entendermos. E o último ponto que eu quero compartilhar com vocês hoje é: estes são os que não receberam de sua plenitude no mundo eterno, mas do Espírito Santo, para o ministério, pelo ministério do terrestre. O que essa escritura está querendo dizer? Que o reino celestial ele vai ser ministrado pelas pessoas que governam lá no reino terrestrial. Ou seja, vai ter uma ordem de governos. O reino celestial, as pessoas que habitam o reino celestial, eles vão ministrar às pessoas que habitam no reino terrestrial. E as pessoas que habitam no reino terrestrial vão ministrar às pessoas que habitam o reino celestial. Então, essa vai ser a ordem. Então, que nós possamos aprender a viver as leis de Deus e escolhermos agora que tipo de reino queremos viver. Porque, de acordo com que a minha vida está andando aqui na Terra, nesse exato momento, eu já estou decidindo para que lugar ou reino eu quero habitar depois do julgamento final. Então, eu quero que vocês entendam bem essas informações, porque as escrituras elas têm como um propósito de nos orientar e fortalecer a nossa fé em Cristo e dar conhecimento para que a gente possa tomar a escolha certa enquanto nós estamos em vida. Essa mensagem que eu queria compartilhar com vocês. Eu espero que tenha sido útil. Se for útil, ajudem outras pessoas a entenderem essas informações, compartilhando com elas. E a próxima aula que nós vamos falar vai ser sobre as leis que governam as trevas exteriores. Muito obrigado e até a próxima aula.